A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que maravilha, que bênção que o Senhor nos concede, mais esta tão boa oportunidade de estarmos na casa de Deus. A nossa gratidão a Deus pela vida da igreja, pela vida dos obreiros, pela vida do nosso pastor. Somos gratos a Deus porque nós somos uma família, e uma família bonita, uma família bem arrumada. É a família do povo de Deus. Estes dias, já fazem alguns dias que eu venho pensando, eu coloco algo na mente e fico pensando, dias pensando num assunto, e este assunto que ficou gravado há muitos anos e agora vários dias pensando, é sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E é o que nós vamos pensar, segundo a graça que o Senhor nos conceder. Vamos consultar a palavra de Deus sobre este tão importante assunto, que é uma esperança gloriosa, a esperança da igreja. Vamos repetir a leitura oficial que está no Evangelho de São João, o capítulo 14, versos 1, 2 e 3, que diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem olha e consulta a palavra de Deus e nela medita, que é um mandamento, é uma ordem, desde o Antigo Testamento, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Josué, nós olhamos ali e Deus falando: medita nessa palavra, medita nelas, guarda elas. A Bíblia, ela é recheada de conselhos semelhantes a este, como leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, para que a gente consiga encher-se de esperança, como o apóstolo Paulo deixou escrito aos Romanos, no capítulo 15, aos Romanos, no capítulo 15, olha que lindo a palavra de Deus para nós, capítulo 15 de Romanos, o verso 13, que diz assim: ora, o Deus de paz vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aqui o apóstolo estava dizendo aqui e revelando o desejo de Deus para com o seu povo, o desejo de Deus para com a sua igreja. Ele quer encher o nosso coração de esperança. E lá no capítulo 5 de Romanos tem um versículo que diz: e essa esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque o Espírito Santo está derramado dentro de nós. E aqui ele diz: o Deus de esperança vos encha de paz, gozo e crença, e para que abundeis em esperança, que você tem muita esperança.
Você imagina quando o cidadão está cheio de esperança? Ele tem convicção, ele sabe, ele entende, não vai falhar, não vai passar, vai vir, vai chegar. Eu vou vencer, eu vou sair na frente, eu vou passar por cima. É a esperança. Pode vir outras mensagens, outros evangelhos, outras pregações, querer desviar o crente daquilo, mas ele está firme. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Glória a Deus! E aqui o Senhor Jesus começa dizendo no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. É verdade que, como seres humanos, igreja do Senhor, muitas vezes, em muitos momentos, nós encontramos meio pendurado, meio para baixo, correto? Meio querendo desistir, querendo voltar atrás. Vem aquele problema da dúvida: mas será que eu vou vencer? Será que vai dar? Será que vai ser assim? E quando se ouve uma mensagem, então, aí a gente fica preocupado. Imagina aqui, os discípulos ouviram a mensagem de Jesus, acabou de ouvir aqui, como nós vemos no capítulo 13, a partir do verso 31, que tem como título aqui, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão de sua saída do mundo e a promessa do Consolador. Aqui o Senhor estava dando uma orientação a eles. E de repente o Senhor Jesus começa a dizer: olha, eu tenho que ir, eu vou. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí vem o irmão Pedro. É a mesma coisa que nós. Então que a gente fala cada coisa, não é mesmo? Será que a gente professa cada coisa, fala cada... Aí o irmão Pedro diz: por que eu não posso ir agora? Por que eu não posso ir agora? Ah, Senhor, por ti eu dou até a minha vida. Olha que coisa. Aí então o Senhor Jesus, naquela conversa, disse: então você daria a sua vida por mim? Só que vai acontecer uma coisa. O galo vai cantar. Você já viu a história do galo? O galo cantou, o galo vai cantar. Na verdade te digo, finalzinho do verso 18, na verdade te digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Você imagina isso? O irmão Pedro conversando com o seu mestre, os discípulos por ali por perto, ouvindo a história, e de repente uma paulada dessa, uma cajadada dessa, uma varada dessa, é de ficar preocupado mesmo. Aí então, por essa razão, é que o Senhor olha para eles: não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. Creem em Deus. Sabe, irmãos, é que nós somos muito sujeitos a estar abalados, oscilando na nossa fé. Mas a palavra é essa: creia em Deus, irmãos, creiamos em Deus, creiamos também em Jesus, porque se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, estamos dando uma chance para o Espírito Santo operar dentro de nós. Você já temos essa experiência. Estamos com um problema, com a dificuldade, e eu vou para a igreja, o irmão vai orar e Deus vai operar, e você vem e acontece mesmo. Aí você pede e acontece, por quê? Porque você é cheio de esperança, cheio de fé. Você creu em Deus, irmãos. Você creu em Deus, irmãs, e Deus deu. Bem-aventurada coisa é crer em Deus. E aqui o Senhor está dizendo: olha, crê em Deus, crê também em mim, porque eu tenho uma notícia boa: na casa do meu Pai
Aqui não é na casa do presidente da república, não. Não é na casa do rei da... sei lá de onde, não. É lá em cima, ó, lá no céu, lá no céu. Há uma esperança no coração da igreja, porque daqui a pouquinho nós vamos lá para o céu. A igreja vai, porque ele diz: eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, tem uma tradução que diz: e quando eu for e vos preparar lugar, deu certeza, eu vou e vou voltar. Igreja do Senhor, Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou voltar. Nunca esqueçamos desta notícia de Jesus que disse: eu vou voltar. No livro do Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, olha que conversa boa. Capítulo 1 de Atos, o verso 9, 10, 11, diz assim, olha: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Olha, meus irmãos, aqui o Senhor estava dando recomendações, instruções, mostrando para eles, falando com eles o que havia de acontecer. Já tinha dado uma notícia boa: vocês vão para Jerusalém, fiquem lá. O que vai acontecer com vocês? Vocês receberão virtudes para serem testemunhas. Imagina isto. E para que eles fossem revestidos, ou para que eles fossem testemunhas do Senhor, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Daí a razão que o Senhor disse: olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo e vai ficar convosco para sempre, para sempre. O Espírito Santo é poderoso, é glorioso. Nós podemos observar que o Espírito Santo tem tanto poder quanto Deus, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Também Ele tem tanto poder quanto Jesus Cristo. E é um caso muito sério, porque a Bíblia diz que se nós pecar contra Deus, tem perdão. Se pecar contra Jesus, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, ai, ai, ai. Então é preciso conservar essa doutrina e dizer: Espírito Santo, não sai daqui não, Espírito Santo. E sabe, o valor do Espírito Santo é que naquele momento que a igreja for arrebatada, precisa de uma comunhão perfeita com o Espírito Santo. Tem que estar em dias com o Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, glorificando o Espírito Santo, louvando a Ele. Porque naquele momento é Ele que vai levar a igreja ao encontro do Senhor. Na 1 de Coríntios, no capítulo 15, olha as recomendações do apóstolo Paulo sobre o momento da vinda de Jesus. 1 de Coríntios 15, o verso 51 e 52, que diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque começa o apóstolo Paulo dizendo aqui, olha, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque é no momento, é num abrir e fechar de olhos. Se eu precisar consertar com o meu irmão, quanto tempo no mínimo eu vou precisar para isso? A minha esposa que está ali juntinho, ali, eu vou pensar quanto tempo para confessar ou pedir perdão ou me consertar com ela. Não dá tempo, é um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda de Jesus. Igreja do Senhor, vamos estar despertada, vamos estar cheios na comunhão plena do Espírito Santo. Não é momento de cochilar, não é momento de vacilar, não, é no momento, no abrir e fechar de olhos. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, olha o que diz a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 15, 16 e 17, que diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você viu aqui as recomendações para nós, os que ficarmos vivos, mas para a vinda do Senhor. Estamos vivos para quê? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas promessas? O que estamos esperando para o ano que vem? O que estamos esperando para o mês que vem? Estamos vivendo para quê? Quantos que estão aí batalhando e trabalhando loucamente porque quer comprar um carro importado? Quantos que estão trabalhando loucamente porque quer comprar um avião? Quer comprar uma casa na praia? Mas e aquela casa lá no céu, lá no céu, lá no céu? Eu também vou morar lá no céu, a igreja vai morar lá no céu. A casa já está preparada, a casa já está montada, está esperando. Pode ser hoje o momento da vinda de Jesus. E se nós, é uma recomendação importante para nós nos mantermos vivos para o objetivo, vinda de Jesus. Isso quer dizer, eu vou deitar e a vinda de Jesus. Oro pensando na vinda de Jesus. Quem sabe vem um sonho gostoso da vinda de Jesus. Quem sabe eu acordo pensando na vinda de Jesus. Ao ler a palavra de Deus em casa, no culto doméstico, pensando na vinda de Jesus. Aonde vai trabalhar, viajar, comprar, vender? Está pensando na vinda de Jesus ou já esqueceu? Ah, meus irmãos, é muito sério. E os que morreram? Morreram como? Morreram em Cristo. Não é morreu na fofoca, não. Não é morrer usando os usos do mundo, não. Não é morrer com os costumes do mundo, não. É morrer com um santo, vida santa. Vida santa. A igreja
igreja do Senhor, a palavra de Deus exige santidade. Santificai-vos, aleluia, santifiquemos-nos. Será muito glorioso o arrebatamento da igreja e a igreja chegar lá, encontrar com o Senhor nos ares. Será muito triste, eu não quero nem comentar os que aqui ficarem. Prepare-te, preparemos-nos para o encontro do Senhor. Algumas recomendações. Nós podemos pensar em alguém que teve a experiência de ser arrebatado. Vamos ver na Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 12, só para a gente ter uma ideia. 2 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 2, 3 e 4. Que diz assim a palavra de Deus, 2 aos Coríntios 12, verso 2 a seguir. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que a homem não é lícito contar. Imagina quantas coisas boas. Mas um homem que anda com Deus, um homem que ora a Deus, que está em plena comunhão com Deus, a qualquer hora Deus pode fazer, vem para cá, sobe aqui, vamos conversar um pouco. Mas não precisa subir não. Deus quer falar comigo e com você pelas madrugadas. Deus quer falar. Tem um hino que diz de madrugada, como é que é o negócio? A água é mais fria, como é que é? A fila é mais curta, a água está limpa. E o sábio Salomão diz, aquele que, Deus dizendo, né? Aquele que de madrugada me busca, me achará. Só procurar que acha. Imagina a comunhão do irmão Paulo, vivendo em comunhão com Deus. E de repente Deus fala, sobe, vai subindo, sobe aqui meu servo, que eu quero falar com você. Ele vai subindo. Aí tem umas camadas chamada mesosfera, vai ficando para trás, fotosferas, ionosferas, todas as esferas, vai ficando atmosfera, fica tudo para baixo e vai subindo. Olha, já estou no primeiro céu, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Aleluia! Com Jesus e assim pode subir mais um pouco. Aleluia! Olha, já estamos no segundo céu, é mais alto ainda, é até o terceiro céu. E aí de repente começa a falar coisas tremendas. E aí muitos ficam confusos, porque o apóstolo Paulo, ele se converteu, e eu penso lá pelos 30, 40 anos, Júlio é teólogo, Júlio, 30, 40 anos que ele foi se converter por aí, do cristianismo, essa média aí. E como é que ele volta para o versículo, o capítulo 11, o pastor leu domingo aqui, né? Capítulo 11, o verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, me ajuda aí, na noite que foi traído, tomou o pão. Mas como eu recebi do Senhor, como ele recebeu do Senhor? É porque ele foi lá, irmãos. Sabe, irmãos, quem vai lá tem, quem vai lá fala, quem vai lá recebe, quem vai lá tem, quem vai lá volta cheio, irmãos. É preciso nós dar uma chegadinha lá com Jesus. Fala com ele, fala com Jesus, ele tem, ele pode. E aí ele naquele ensino aos irmãos de Corinto sobre a Santa Ceia, no versículo capítulo 11, lá pelo versículo 26, ele diz assim: olha, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Mais uma promessa, Jesus vai voltar. Outro exemplo importante também, lá no Antigo Testamento,
capítulo 5. Olha a importância de estar com Deus. O capítulo 5 de Gênesis, o verso 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 5, 24 diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Você está vendo a razão porque a palavra de Deus nos chama a nossa atenção para nós andarmos grudadinho nele, abraçado com ele. Ele dentro de nós, cheio de Deus, cheio de Jesus, e dando bom testemunho. Daí porque a razão que lá aos Hebreus no capítulo 11, olha o testemunho, eu li em Gênesis 5 o 24, mas aqui no finalzinho já em Hebreus capítulo 11, o verso 5 diz assim, olha: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Anda com Deus, quem anda com Deus tem comunhão com Ele. Quem anda com Deus fala com Ele. Quem anda com Deus sente Ele. Aí porque o apóstolo Paulo disse assim, sabe irmãos, sabe irmãs, sabe para todos nós aqui, olha, que o apóstolo Paulo disse, sabe igreja, para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Cheiro de Cristo é o cheiro da santidade. E quem anda com Deus, anda com Jesus, cheirando Jesus, daqui a pouco vai ouvir: vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. Vamos ver um outro testemunho também? Segundo o livro dos Reis. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2. Se você achar primeiro, pode ler, é o versículo 11. Segundo o livro dos Reis, 2 e o verso 11. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, se separou um do outro, e Elias subiu ao céu num testemunho. Você viu aqui, vai falando da palavra de Deus, vai falando de Deus, vai tendo comunhão, vai melhorando a comunhão com Deus. Vamos vivendo uma vida de santidade. Estamos estudando uma fantástica lição bíblica este primeiro trimestre de 2021, que tem como título Espírito Santo. E as lições vêm trazendo coisas importantes sobre a santificação. Fala da santificação posicional e a santificação progressiva e finalmente a santificação perfeita. A santificação posicional é quando, na posição de pecador, que ouve a palavra de Deus e aceita Jesus de verdade, aí naquele momento ele é tirado da posição de pecador e colocado na posição de santo. Agora ele é um professante da santidade e ele vai agora caminhando na santificação, que é a santificação progressiva, vai crescendo. Nós estamos crescendo, aumentando cada vez mais. Isso quer dizer nessa santificação, porque a Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, nós vamos santificando e chegando mais pertinho dele. Por isso que o autor do hino diz assim, mais perto de Jesus. Nós vamos chegando mais perto, até o momento da vinda de Jesus, que quando vier, aquele que é perfeito. Aí então o apóstolo Paulo diz que isso que é mortal se revestirá da imortalidade, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós passaremos para ter um corpo glorioso. Aí vamos tomar posse
da santidade perfeita. Sabem, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele já está sendo colocado aqui como à direita de Deus. São Mateus capítulo 25 e 34. São Mateus capítulo 25 e o verso 34. São Mateus 25 e 34, o que diz? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vai ouvir essa voz gloriosa do Senhor Jesus, porque está à direita. O lado direito é o lado da bênção, é o lado da vida, é o lado da paz. O lado esquerdo é o lado da maldição, da condenação, do julgamento. O lugar do ser humano, principalmente nós os gentios, é a esquerda. Jesus é o lado direito de Deus, mas eu e você é a esquerda. Era sobre nós que tinha que vir toda a maldição, todo o julgamento. Mas quando Deus resolve abençoar, Deus cruza o braço assim, olha, e a mão direita veio sobre nós e a esquerda veio sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe está agora sobre ele. E nós recebemos a graça da salvação. Olha o preço que Jesus pagou. E quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele já está. O lugar da bênção é à direita de Deus. Já estamos à direita dele, de Jesus. E ele vai dizer: olha, venha aos que estão à direita, vem, sobe para cá, vem para o reino do teu Senhor, vem aqui. E aquela gloriosa beleza que a igreja vai tomar posse. Parece ouvir perguntar: por quê? Por quê? Por quê? Porque você foi fiel, porque você foi santo, porque você foi justo, porque você lutou. Mas não foi só isso também. Tem uma outra coisa que vocês fizeram. Eu tive fome, vocês me ajudaram. Eu estava nu, me vestiu. Eu estava doente, fosse me ver. Você fez tanta coisa, agora vem. Ah, mas quando foi que eu fiz isso? Quando foi? Um quilo só. Você só 1 quilo você deu? É só 1 quilo. Mas o outro deu um, outro deu um, outro deu um. Quando deu no dia, quanta cesta foi formada? E quantos não dão nada? Mas Deus está de olho em mim e em você, viu? E quando as pessoas vão visitar alguém, domingo, por eu não gosto de contar essas coisas, mas domingo, eu e a minha esposa e a Miriam fomos visitar uma família, lá do outro lado da cidade, que a mulher não tem a saúde boa. Chegamos lá, conversamos, e depois nós oramos. Que coisa gostosa, irmão, é orar ali. Parece que a gente estava sentindo Jesus querendo dizer: vocês estão fazendo, é para mim, viu? É para mim que vocês estão fazendo. No outro domingo retrasado, o irmão Edson, o presbítero Antônio Baeta e eu saímos por aí para baixo, aí fomos na casa do irmão Velhinho, que não pode vir para a igreja. Cantamos hinos, lemos a Bíblia. Que gostoso é estar ali naquele lugar ali. E Deus está dizendo: você está fazendo, é para mim, é para mim, é para mim que você está fazendo. Dali saímos para casa de outro casal, que a irmã também estava deitadinha lá no sofá. A gente cantou, leu a Bíblia, orou com eles. Que gostoso é ver um sorriso no rosto de quem está enfermo. Sabe por quê, irmãos? É preciso isso acontecer, porque daqui a pouco nós vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso. Vivamos em santidade, cuidado com o pecado. Para finalizar, cante comigo bem baixinho assim, tomara que eu me lembre. Glória a Deus. Como é que é aí no 422? Me ajuda aí. Vamos cantar? Como é que começa no 422, Júlio César? Como é que começa aí? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar.
o gozo da vida celeste que Deus quis para nós preparar. Iremos nós para a linda cidade, Jesus nos dará o lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor.